programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição: as ameaças impostas pela Ponte do Futuro de Michel Temer e seus aliados. Chega de retrocesso e ameaças. CUT sai em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Educadores e educadoras de Minas Gerais não aceitam golpe, muito menos perdas de direitos. Movimentos sociais e populares em luta pela democracia. De Brasília, as notícias da CNTE. Quem luta, educa. O golpe político no Brasil e suas consequências para a classe trabalhadora. O que pode significar o projeto Ponte para o Futuro? Saiba agora. Uma ponte para o passado. É assim que sindicalistas, técnicos e estudiosos estão vendo esse projeto. Há um discurso recorrente de que essa proposta não traz melhorias para a classe trabalhadora nem para o povo, e sim retrocesso, pois prevê perdas como 25% para a educação, que está previsto na Constituição, assim como os 12% da saúde, também previsto na Constituição. A proposta de Temer também pode provocar o fim do reajuste anual do salário mínimo, assim como nas aposentadorias e pensões, é o que dizem os técnicos que estudam o seu programa. Falam ainda no aumento da idade para a aposentadoria e revisão dos programas sociais. Esses projetos que estão no Congresso, aliados à Ponte para o Futuro, vão fazer com que a terceirização aumente. Então, concursos públicos, contratações diretas da empresa não comporão a regra de contratação, porque a terceirização é um mecanismo de você baratear a mão de obra do trabalhador, diminuir direitos, contratar com salários menores do que aqueles trabalhadores vinculados diretamente à empresa. Existem projetos no Congresso que vão modificar relações de trabalho, como, por exemplo, impedir que o trabalhador recorra à justiça quando ele for demitido, acabar com a multa do empregador quando ele demite sem justa causa, modificar o conceito do que é trabalho análogo a escravo, retirando jornadas exaustivas e trabalho degradante, diminuindo a idade do ingresso no mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Então o adolescente que deveria estar na escola vai ser empurrado mais cedo para o mercado de trabalho. Voltando para a educação, a mudança no reajuste do piso, que existe um projeto de lei no Congresso para alterar, que hoje é pelo aumento no investimento em educação, e a proposta que está no Congresso é para alterar isso. E uma coisa que nos preocupa muito é a tentativa de calar e de criminalizar a nossa profissão. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, intitulado Escola Sem Partido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de partido. É o subterfúgio para instituir a vigilância, o monitoramento e a punição do profissional, do professor que atue na sala de aula. Então são várias formas de nos calar, e uma delas é instituindo uma lei nacionalmente que retire da nossa profissão a liberdade de ensinar, a liberdade da pesquisa, a liberdade do livre pensamento garantido pela Constituição Federal. A gente sabe que o projeto de Temer, do PMDB, o projeto do PSDB, que está também aliado nesse momento, o projeto deles é da Petrobras, se não mínima, completamente privatizada, entregue ao capital internacional. Isso a gente está falando principalmente do pré-sal, que talvez seja uma das maiores justificativas para um golpe desse dado sobre um governo democraticamente eleito. Nós estamos num momento muito difícil, extremamente complexo. Mostra que os movimentos sociais vêm dando de ir para a rua, de fazer as manifestações. Esse acampamento aqui da Frente Brasil Popular é uma concretude de que, de fato, nós estamos num tempo de repensar, de reavaliar, inclusive, o que vai ser o Brasil daqui para frente. A luta vai continuar, porque nenhuma conquista da classe trabalhadora até hoje se fez no país sem a luta. É a perda de 20 e tantos anos que todo o povo brasileiro chegou nesse fim de luta e nessa agonia que eles estão fazendo com o povo de destruir tudo que foi construído, porque nós vamos perder o direito de morar, direito de ser trabalhador digno, com carteira de trabalho, direito de aposentadoria, que é o direito do trabalhador, direito das crianças
e dos adolescentes. Esse golpe ele vem com uma característica já muito velha nesse país, que é uma elite que não se conforma em ser derrotada nas urnas e tenta ganhar o poder na marra. Isso aconteceu lá com Jango, aconteceu com Getúlio Vargas, que ele acaba suicidando, e eles estão tentando fazer isso de novo. Então isso tem uma outra dimensão para nós, porque o povo, nós brasileiros, experimentamos um governo aí mais progressista, trazendo para a população brasileira direitos, a questão do fim da miséria no Brasil, o direito à casa, o aumento do salário mínimo de forma real, distribuição de rendas, liberdade de expressão. Então o povo brasileiro experimentou esse tipo de governo e nós não aceitamos nenhum tipo de retrocesso nesse país. Tudo isso são indicativos de que a ponte para o futuro, na verdade, mais parece uma ponte para o abismo. Educação em debate. Projetos que tramitam no Congresso Nacional e podem retirar direitos dos trabalhadores e dos profissionais da educação preocupam lideranças sindicais e sociais. No Congresso Nacional, por exemplo, existem projetos de lei para a privatização das empresas estatais, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas também a autorização para ampliar parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. Isso quer dizer a privatização. Educação, saúde e previdências são o que para a gente... Isso constituem direitos, para o mercado significa fonte de lucro. Então eu não tenho dúvida que nós enfrentaremos uma grande onda de privatização nessas três áreas. Por isso, nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, não podemos ficar calados, não podemos ficar omissos, não podemos ficar inertes e não podemos ter os grandes veículos de comunicação como a nossa única fonte de informação, porque esses veículos também estão a favor dessa pauta de Estado mínimo. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Para a gente, enquanto trabalhadores de educação, a entrada da dupla Temer, Cunha e todos os outros vai representar uma série de perdas de direitos, tanto para os trabalhadores, mas principalmente para a educação, né? O ataque ao pré-sal, à soberania, ao petróleo, implica diretamente em corte de verbas para a educação e uma série de outras perdas de direitos ao piso salarial, enfim, uma derrota para a classe trabalhadora. Ele significa um prejuízo imensurável para toda a classe trabalhadora que tem conquistado com muita luta, com muito esforço, com muita perseverança, alguns direitos nos últimos anos. Essa classe trabalhadora marcada por várias derrotas ao longo do tempo e que passou por uma imensa luta contra a discriminação, contra o preconceito, e que também luta por ter direito à moradia, direito à terra, direito aos seus direitos garantidos, tanto os direitos já estão aí na CLT e em outras leis trabalhistas no Brasil, o direito ao reajuste salarial temporário, o direito à aposentadoria, todos esses direitos estão ameaçados por uma série de projetos que estão nesse momento no Congresso Nacional e que vêm atacar aos trabalhadores. Este momento, essa ruptura vai nos atingir. As escolas não vão ficar imunes ao que vai acontecer nesse país, não. Todo caminhar, todo movimento acontecendo com a elite desse país está indo nessa direção. E a categoria, ou por inibição, ou por medo do confronto, ou por falta de conhecimento, ela acaba não fazendo a discussão dentro da escola. E isso não atinge os filhos dos trabalhadores, que são aqueles que vão mais sofrer com esse golpe e, como consequência, tira das nossas mãos essa liberdade do ensinar e do esclarecer. Então, para as escolas é uma perda muito grande quando a gente não abre a discussão no espaço escolar. Calendário de lutas. Educadores e educadoras de Minas Gerais em mais uma agenda de luta. No último dia 10 de junho, Dia Nacional de Luta, Mobilização e Paralisação, convocada pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, aconteceu uma grande manifestação em Belo Horizonte.
Os manifestantes saíram às ruas para denunciar o governo federal, os ataques à democracia, às políticas públicas e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O que está desenhado em relação às propostas já colocadas pelo Temer, né, e a sua chamada Ponte para o Futuro, é imensamente lesivo aos trabalhadores, né, como aumento da terceirização, revisão da CLT e tudo mais. A gente fica preocupado com isso, porque isso pode realmente cortar muitos direitos conquistados nos últimos anos e temos perdas expressivas daqui para frente com relação a esse possível golpe colocado aí. Estamos hoje nesse ato em defesa da democracia, pedindo um fora Cunha, que é um retrocesso para a sociedade brasileira, que ele incluiu uma agenda conservadora, principalmente a PL 4330, que é a PL da terceirização, que iria precarizar o trabalho. Nós defendemos um trabalho digno e de qualidade e também em defesa das mulheres, da paridade no Congresso Nacional e a pauta mais progressista para a sociedade brasileira. Não temos mais ilusões nenhuma com as instituições tipo o Congresso e o Senado. A única democracia que vai ser garantida com os povos vai ser com os povos nas ruas. A democracia, quem garante é o povo brasileiro. Esses últimos meses, esses últimos dias têm sido de luta muito intensa para todos nós. A Frente Brasil Popular tem tido uma agenda diária, permanente de luta. Mesmo após a votação do dia 17, nós não arredamos o pé. Nós achamos que ainda é tempo de resistência, é tempo de luta. Agora a palavra de ordem é uma só. Até que o último golpista esteja de pé, nós continuaremos na luta, resistindo e ganhando todo o povo trabalhador. A luta continua, nós não deixaremos, nós não perderemos um momento dessa luta e não vamos permitir que ninguém mude tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa caminhada. Combate à corrupção nós fazemos com a constante fiscalização que a sociedade precisa ter sobre as instituições, com mecanismos cada vez mais eficazes e rigorosos de controle e, fundamentalmente, com uma mudança no sistema político. O atual sistema político favorece a corrupção. É um sistema falido que não repercute a real vontade da população. Este Congresso Nacional, da forma como ele foi eleito, não representa a maioria da população brasileira. Então é uma reforma política que consegue dar resposta a esse combate importante da corrupção e não achar que é o Eduardo Cunha que vai nos representar nesse enfrentamento à corrupção. Nossa reportagem faz um giro em Minas para mostrar a realidade da educação pública em vários municípios. Choque de realidade. Em Betim, educadores se mobilizam para cobrar seus direitos. Estamos na escola Tito Flávios Lima Andrade. Por aqui, há muito tempo, a comunidade sonha com uma escola nova, mas o que se vê são sinais de muitos problemas e descaso público. A professora Roselane Malafaia nos mostra como está a realidade dessa escola hoje. Hoje a gente tem uma situação de descaso total da Prefeitura e da Secretaria de Educação de Betim conosco. Temos mato por todo lado na escola, já temos sinais de aparecimento de escorpiões na biblioteca, já sinais de arrombamento, temos várias salas que foram arrombadas, inclusive a minha, com meu armário, jogos enviados pelo MEC que foram furtados, material que foi roubado e jogado, pichação na escola por todo lado, valas em quantidades imensas com as crianças correndo. Atendemos uma clientela de 6 a 14 anos, do 1º ao 9º ano. E o que a gente vê é uma população, uma comunidade muito boa e sofrida. Trabalhamos com precariedade, merenda escassa, o mato por todo lado, temos mato por todo lado, desde a entrada, como foi mostrado, até a quadra de esportes. Professora, e vocês já recorreram à gestão municipal? Já foi pedida capina, já foi dito sobre os arrombamentos, já foi falado sobre o aparecimento de escorpião. O ano passado nós tivemos a nossa caixa d'água arrombada e defecaram na caixa, o que impossibilitou o uso da água pelos alunos e por nós funcionários, trazendo uma série de problemas para todos nós, com o risco de doenças graves causadas por vermes.
De Betim, seguimos para Ribeirão das Neves, para a Escola Municipal Sargento Valério, onde a situação também é caótica. Fomos recebidos pela diretora Kátia Filismino. A situação, pelo que a gente também registrou, ela é grave. Rachaduras por todas as partes das escolas, são 11 salas, para vocês terem uma ideia, em todas elas, muitas rachaduras. E na parte externa tem também um muro de arrimo que está cedendo, né, Kátia? Esse contato se deu com a Secretaria de Educação do município? Sim. Se deu através de ofício, tem tudo documentado, protocolado. Várias vezes eu protocolei esses ofícios pedindo que a Secretaria, né, de Educação, junto com seus técnicos, os setores responsáveis, viesse fazer uma vistoria. Então, a cada ofício que eu entregava, assim, ficava sem resposta, e eles não vinham até a escola. E, quando vinham, achavam que o problema... Só falavam que tem escolas com problemas piores. Momento CUT Minas. Nenhum direito a menos. A CUT sai em defesa dos direitos da classe trabalhadora e não aceita retrocessos. O golpe implantado no Brasil, ele apresenta já de imediato uma série de retrocessos para a sociedade brasileira como um todo. De modo particular, nós podemos destacar, dentre esses retrocessos, é que a população negra vai ser aquela que será mais atingida por essa série de retrocessos que já estão em curso no Brasil. Haja visto que já houve a decisão de redução do programa Minha Casa Minha Vida, onde mais de 11 mil unidades habitacionais não serão mais construídas. E o que tem demonstrado para nós que a população negra é que mais será atingida? Porque é exatamente a população negra que é a maior beneficiária dos programas habitacionais, dos programas sociais que nos últimos 14 anos estavam sendo implementados no Brasil. Além disso, há de se observar que é também a população negra e pobre desse país, porque quando se fala de negro, nós estamos falando de pobres, que vinham sendo beneficiados com ações de políticas afirmativas implementadas no Brasil. E como fruto dessas políticas de ações afirmativas, nós podemos apontar, por exemplo, uma maior participação de negros e negras nas universidades no país. Nós podemos citar a oportunidade que foi dada aos nossos jovens e jovens negros de participação do programa Ciências Sem Fronteiras, que levou muitos jovens pobres, negros, para fora do país, vivendo uma experiência de um intercâmbio estudantil que provavelmente essa categoria não teria a oportunidade de experimentar. Então, quando a gente vai falando desses retrocessos, a gente está falando de tudo isso. Que é um golpe que, como não é legitimizado pelo voto popular, precisa se pautar na força e a força retirar vantagens que a população excluída vinha desfrutando. Então, o que é que a gente observa com tudo isso e certamente e infelizmente iremos constatar? É de que as desigualdades sociais e as desigualdades raciais vão aumentar no Brasil, até porque hoje se vive um clima muito grande de intolerância na sociedade brasileira. Nós não admitiremos que uma conquista institucional, que uma estrutura de Estado que foi feita em 1985 na redemocratização do país, também venha a sofrer esse grande golpe. Eliminar as políticas públicas que os trabalhadores vinham tendo acesso, como ponto de cultura, como Vale Cultura, sem dúvida nenhuma, é eliminar também a possibilidade da nossa população, da classe trabalhadora, de aprofundar ainda mais os seus conhecimentos e de entender que a cultura é um elemento central num projeto de desenvolvimento. Por isso que nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos nos articulando com todos os movimentos sociais que entendem esse papel fundamental da cultura em qualquer sociedade. E, sem dúvida nenhuma, nós iremos às ruas, iremos reivindicar
que os espaços da participação da sociedade nos conselhos, nos fóruns, sejam garantidos para que a gente tenha voz e vez, como nós sempre reivindicamos. Nesse sentido, sempre iremos à luta com todos os movimentos que querem fazer da cultura um elemento também de libertação e de resistência. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutemg.org.br. O nosso departamento jurídico tira sua dúvida. Tira dúvidas. Meu nome é Marília Garcia, eu sou professora na cidade de Candeias e eu gostaria de perguntar ao setor jurídico. O servidor público que aderir à greve, ele pode vir a sofrer alguma penalidade? O servidor público não pode ser punido por aderir à greve. As faltas advindas da adesão à greve não são faltas injustificadas. Assim, toda falta considerada falta greve, ela não pode ter nenhum tipo de penalidade em relação ao servidor. A súmula 316 do STF já consolidou o entendimento de que a adesão à greve não é considerada falta grave e assim não pode haver nenhum tipo de penalidade para o servidor que aderiu ao movimento grevista. O servidor que se sentir ameaçado, pressionado pela direção, pela superintendência ou por algum órgão do Estado, deve entrar em contato imediatamente com o sindicato para que nós possamos ajudar da melhor forma. Meu nome é Egide Querino, sou professor de Passos. Eu gostaria de saber se o ex-efetivado, desligado em 31/12/2015 da Lei Complementar 100, tem direito ao FGTS. Pode. O servidor que foi atingido pela Lei Complementar 100 de 2007 e foi desligado em 31 de dezembro de 2015 faz jus ao FGTS, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que entende que o servidor cujo contrato for considerado ilegal ou inconstitucional fará jus a esse direito. Lembrando que o servidor que foi aposentado neste período, mesmo pela Lei 100, não faz jus ao FGTS. Então, para maiores informações ou documentos necessários para ajuizamento da ação, entrar em contato com o sindicato. Outras palavras da juventude. Jovens e atuantes. Eles levantam suas bandeiras e querem apoio dos educadores em suas lutas. Meu nome é Thaís, eu faço parte da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas, que é uma entidade nacional do ensino técnico, né? Hoje, uma das pautas principais da FENET é a questão da restrição da meia entrada. Foi aprovado nos anos anteriores a questão da nova lei, né, que regulamentariza a questão da carteira de estudante. E dentro dessa lei que regulamentariza a questão da carteira, é incluso também a questão da restrição da meia entrada. Então, antes, por exemplo, os eventos culturais que poderiam ser destinados 100% aos estudantes, agora é destinado apenas 40%, né, para esse eixo estudantil, idoso e deficiente físico. Então, a gente percebe que essa questão da meia entrada, ela só foi conquistada através de muita luta estudantil. Tiveram diversos estudantes que morreram, inclusive, que foram para a rua, que pautaram muito essa questão do direito ao acesso à cultura. E hoje, por um acordo, né, das empresas, principalmente que investem hoje na questão da cultura, esse direito foi restringido. Então, a FENET está na luta contra a restrição da meia entrada e a gente chama também a todos os estudantes que estão contra a restrição da meia entrada para se somar nessa luta. Meu nome é Thiago Santos, tenho 17 anos, faço parte do Grêmio do Olegário Maciel e do movimento estudantil. Participei há pouco tempo do movimento Fica Valores, que era um movimento que defendia o projeto chamado Valores de Minas, que é um projeto cultural em que tem um viés dentro de toda uma construção cidadã
do jovem, onde o jovem ele é contemplado independente da sua diferença e onde os nossos direitos enquanto estudantes de ter uma educação pública de qualidade e gratuita era contemplado, porque a gente recebia passagem para chegar, a gente recebia uma alimentação de qualidade, onde era oferecido 5 linguagens artísticas, que é música que era subdividida em canto, percussão, harmonia, circo, teatro, artes visuais e dança. E ano passado sofreu por alguns problemas em que tinha um risco de acabar. Nós, enquanto alunos, ocupamos espaço, fizemos vários movimentos e hoje a gente está lutando pela não descaracterização do projeto, porque pelo fato de, infelizmente, espaços como esse, que é contemplado o direito dos estudantes, o direito da juventude, ainda ser um privilégio, ainda é o direito do aluno estudar e o direito do aluno de lutar para conseguir a ampliação desses espaços e que isso não seja mais um privilégio, que isso seja um direito de todos. O Coletivo da Juventude sai em defesa do Plano Nacional da Educação e dos recursos do petróleo para a educação. Momento CNTE. Os representantes dos sindicatos que participaram do coletivo de formação da CNTE apresentaram experiências formativas das entidades. Em Goiás, o trabalho é permanente. Essa formação sindical ela é feita semanalmente no sindicato, toda segunda-feira. A gente faz com uma pauta, levando em conta a demanda da atualidade da categoria. No caso de Goiás, nós estamos vivendo hoje as OS, a militarização do Estado, é onde nós temos trago a maior bagagem sindical nessa formação voltada para a formação dos diretores que está indo em contato com a base, nas escolas municipais e estaduais. No Paraná, a meta é ampliar o número de educadores envolvidos, que já chegou a 3.000 participantes, e reestruturar o trabalho de formação, que é realizado há 8 anos. Hoje, a nossa experiência ela é muito inspirada no que a CNTE vem realizando desde 2007, nesse programa de formação. A gente adotou, já em 2007, o programa da CNTE. Conseguimos cumprir com toda a programação, toda a trajetória. Nós fomos além lá, porque era uma formação dirigente, né? Mas como é um sindicato de base estadual, são 29 núcleos sindicais que a gente diz, então nós estendemos o programa para toda a base. Não ficou só para a direção estadual. Para o educador social Emílio Genari, de São Paulo, antes de ser possibilidade de mudança, a educação é reflexo da sociedade. E por isso, o esforço dos educadores precisa ter apoio na identidade coletiva da escola. O imprescindível é construir um sentimento de coletividade. Sem uma relação humana baseada na amizade, na solidariedade e na busca da confiança recíproca, eu não terei uma ação sindical que se prolonga no tempo. E que, sobretudo, nasça dos locais de trabalho. Então, por isso que eu digo, você vai para o local de trabalho, você está lá dentro, a tua primeira tarefa não é discursar, é seja amigo das pessoas. Ganhe a sua confiança. O ser humano é um bicho muito complicado, no sentido que ele só aceita aprender daqueles aos quais dá o direito de lhe ensinar. E a confiança é justamente o primeiro passo. Os educadores debateram ainda os desafios para a implementação das ações de formação dos dirigentes sindicais nos sindicatos de base e também a importância do programa de formação da CNTE. Nós temos, então, um programa de formação de dirigentes sindicais na CNTE, já de longa data, né? Desde 2007 nós oferecemos, então, um programa de formação sindical estruturado em 4 eixos, sendo 3 desses eixos constituído da formação direta dos profissionais. Para tanto, nós produzimos 14 fascículos, já vamos agora para o 15º fascículo já produzido e já pensando na produção de outros, com o objetivo de realizar atividade de formação sindical, para capacitar os dirigentes, né, a fazer a intervenção na realidade e a luta por direito, a luta por escola pública. Fique agora com o nosso quadro de humor.